Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, estendendo as suas vestes pelo caminho, e outros cortando ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam, como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo, cego e coxos, e eles o curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, assentaram-se
Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outro no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta.